Bom dia, meus irmãos. Boa semana a todos. Que Deus abençoe. Nossa leitura de hoje, iniciando o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Houve um homem cujo nome era Eucana. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, nós temos a história aqui de um homem com duas mulheres e uma delas tem filhos, outra não. E aí, veja, verso 3: esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Era costume deles, então, aqueles israelitas, todos eles tinham que ir nas festas solenes. E aqueles que tinham mais dificuldade, pelo menos uma vez ao ano, eles deveriam ir até ali ao templo. E então, essa é a história de Eucana. Ele ia uma vez por ano até ali para adorar o Senhor em Siló. E lá o sacerdote era Eli e seus dois filhos. Diz que quando eles estavam ali, o Eucana dava a comida para suas esposas, e diz que para Ana ele dava porção dupla, porque ele amava muito ela, mesmo ela sendo estéril. E a rival dela, né, a Penina, ficava provocando ela por esse fato, zombando dela. Uma das vezes que isso aconteceu, que eles subiram num ano para a casa do Senhor e ela estava zombando muito, e Ana se chorou bastante ali, né? Estava muito triste. Seu marido chega para ela, verso 8: o que aconteceu? Por que você está chorando? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes não é o suficiente, né? Era o sonho daquela mulher ter um filho. Era uma humilhação na cultura daquela época, uma mulher que não pudesse ter filhos. E ainda mais na situação dela, que a outra ficava zombando dela, provocando ela por conta disso. E então levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto. Verso 11: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e me deres um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz esse voto ao Senhor de que se Deus desse um filho para ela, ela iria consagrar o filho ao Senhor, iria dar aquele filho para o serviço do Senhor. Eu já expliquei como funciona isso, né? Como funcionava. Aquela criança, depois de passar o período ali de amamentação, né? Quando ele tem condição de já viver sozinho ali, né? Isso varia, né? Mas ali por volta dos 3 a 5 anos de idade, ele já era entregue, né? Levado lá para o templo, né? E ali ia crescer, sendo preparado para trabalhar na obra do Senhor, no templo do Senhor, em todos os afazeres que tinha ali envolvidos no templo. Muito bem, aí veja só, verso 20, diz que ela concebeu, né? Concebeu, ou seja, ficou grávida. Passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel,
pois dizia: do Senhor o pedi. Ana, da próxima vez, não foi ao templo, no outro ano, ficou cuidando do menino, né? Porque ele ainda era muito pequenino. No capítulo 2, encontramos o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. E aí ela prossegue. Veja, é uma oração. O início diz: então orou Ana. É uma oração em forma de cântico, em forma de júbilo. O verso 12 diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Eli era o sacerdote, os dois filhos, Ofni e Finéias, também foram consagrados ao Senhor e serviam como sacerdotes, mas diz o texto que eles eram filhos de Belial, é uma referência a uma divindade pagã, ou seja, eles não eram fiéis a Deus. Então, olha só, verso 17, era muito grave o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel estava ali ministrando perante o Senhor, sendo ainda muito menino. Verso 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas. Então não foi apenas aquele filho que Deus deu a ela, depois que ela entregou Samuel para o Senhor, Deus ainda concedeu para ela mais 3 filhos e 2 filhas, né? Que bênção de Deus para aquela mulher. Verso 22, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Depois, mais à frente, entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, olha só, a atitude, nós temos aqui o exemplo de atitude de um pai temente a Deus, mas que não tem autoridade sobre seus filhos, não educa os seus filhos, e os seus filhos continuam na prática daquilo que é desagradável a Deus. E então, verso 27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Verso 34, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, e então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Muito pesado, mas Deus não concorda com o pecado. Então Deus trouxe juízo sobre a casa de Eli por conta da atitude dele, ou talvez poderíamos dizer da falta de atitude dele em relação aos seus filhos que estavam fazendo o que era errado. Capítulo 3, Deus fala com Samuel numa visão. É muito legal, olha só, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli e disse: o Senhor está me chamando? Ele falou: não, menino, não estou te chamando não, vai dormir. Samuel volta a dormir, e aí uma voz chama de novo: Samuel, Samuel.
Ele corre até Eli, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, não estou te chamando não, volta a dormir. Ele volta a terceira vez, né? A voz fala com ele, e aí Eli entende, olha, então é o seguinte, se você ouvir essa voz de novo, tá? Você vai dizer o seguinte, verso 9: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então veio novamente o Senhor e falou com ele, e ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E então Deus começa a falar com Samuel, ele ainda sendo tão jovenzinho, né? E Deus fala para ele o que iria fazer em relação a Israel e a casa de Eli, né? Diz então que Samuel ficou deitado ali, né? Depois de manhã, Eli foi falar com ele, o que que Deus falou com você? E aí ele conta, né? Muito bem, vamos parar por aqui. Esse exemplo, gente, dá uma grande lição para nós. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Às vezes Deus não fala, diz que o texto que as visões eram muito raras, Deus não estava se manifestando, o pecado estava generalizado. E então agora Deus está levantando um sacerdote fiel, ainda criança, mas com um coração puro e que vai se tornar um grande homem de Deus na sequência da história. Que você possa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus também na sua leitura bíblica, nas suas orações. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, obrigado. Obrigado por tua palavra. Nos dá sensibilidade para ouvirmos o Senhor. Aviva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.